Fala aí, pessoas, beleza? Tranquilidade? Que legal, vamos nessa. Nessa aula número 3 desse curso de Física Mecânica Cinemática, tá ok? Nós vamos tratar aí basicamente da equação geral do espaço, né? Da equação geral dos espaços, né? E a equação de Torricelli, tá? Ok? Vamos bater um papinho aí sobre a equação geral dos espaços e a equação de Torricelli, tá? Então vamos nessa. Bom, equação geral do espaço, né? A gente já sabe aí das aulas anteriores que o movimento retilíneo uniforme, né? Aqui analisando a translação, com velocidade constante tem essa equação aqui, né? Então o espaço final é o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, né? Com velocidade constante, tá certo? Tá? Então isso aí, né, vale para um movimento retilíneo, nesse caso, né? Um movimento retilíneo e uniforme, né? Então isso aqui vale para um movimento uniforme com velocidade constante. O corpo deve estar com velocidade constante. Então qualquer corpo com velocidade constante, considerando o tempo inicial igual a zero, pode ser analisado através dessa equação, tá? Bom, qual é o primeiro truque matemático aqui? É o seguinte, eu estou buscando, vou tentar buscar, por que se chama equação geral do espaço? Essa equação que a gente vai chegar aqui embaixo. Porque a gente vai tentar chegar numa equação geral, que envolva as quatro variáveis fundamentais numa equação só. As quatro variáveis fundamentais da cinemática, que é tempo, espaço, velocidade e aceleração, numa equação só. Ok? Então o que faremos? Vamos usar truques matemáticos aí, né? Artifícios matemáticos, estatísticos também, por que não? Para que, respeitando, né, o fenômeno físico, a gente consiga tentar chegar nessa equação. Então essa equação é a equação do movimento retilíneo uniforme, que está aqui no quadradinho azul. Ok? Está com dúvida, revisa as aulas anteriores. Bom, no movimento retilíneo uniforme vale o seguinte, tá? Como a velocidade é constante ao longo de toda a trajetória, imagina uma bolinha, uma partícula, um carro em movimento, uma pessoa em movimento, com velocidade constante ao longo de toda uma reta, um trajeto, uma trajetória, tá? Bom, se essa velocidade é constante, então a gente pode dizer que essa velocidade que é constante, não muda em nenhum momento ao longo de toda a trajetória, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Essa velocidade aqui em cima da primeira equação, que seria a velocidade média, né? Velocidade constante, média, ela é igual à velocidade inicial na trajetória, tá? Mais a velocidade final dividido por 2. Então, se essa velocidade aqui é a velocidade média, tá? Eu posso fazer a média das velocidades inicial e final desse objeto, tá? que descreve esse movimento, através da velocidade inicial, da velocidade final e da velocidade final. Ou seja, o que é a média aritmética simples lá da estatística, né? Medidas de tendência central, a média mais simples que tem das médias. Você pega dois valores, soma e divide por 2. Se fossem 10 valores, soma e divide por 10, tá? Mas aqui são 2. Estou considerando a velocidade inicial, a velocidade final, né, somando as duas e dividindo pelo número de variáveis que eu pus na média aqui, que é a velocidade inicial, a velocidade final dividido por 2, certo? Então aqui, na primeira equação, a velocidade média, estou considerando que se o movimento tem velocidade constante, essa velocidade média, ela vai ser igual à velocidade inicial mais a velocidade final na trajetória, durante o trajeto dividido por 2. Por exemplo, se o corpo tem uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? Numa determinada trajetória, e ele não muda essa velocidade em nenhum momento, se eu pegar a velocidade inicial, a hora que ele começou a se locomover com 10 metros por segundo, e a velocidade final, a hora que ele acaba o percurso com 10 metros por segundo, se você somar 10 mais 10 dividido por 2, dá 20 dividido por 2, que dá 10, que é a própria velocidade média. Tá ok? Então, é isso. Tá ok? Então, essa equação é exatamente igual à primeira equação, considerando que essa velocidade aqui é a velocidade média. E se a velocidade é média, ela é a média das velocidades
dentro da trajetória, quaisquer duas outras velocidades. Eu estou pegando aqui, né, a velocidade inicial e a velocidade final. Ok? Então presta bastante atenção. Se você entendeu isso aqui, agora tá, até aqui a análise é de um movimento retilíneo uniforme. Então eu fiz essa transformação matemática aqui, reescrevi a velocidade média como a soma da velocidade inicial e final dividida por 2, e agora eu vou considerar que esse carro começou a acelerar. Então ele teve uma velocidade constante num trecho, que me permitiu, e que me permitiu escrever a equação do sorvete dessa maneira, né? A velocidade média como a média das velocidades inicial e final. E agora esse automóvel, esse objeto que descreve esse movimento, ele começa a acelerar. Olha só, então se ele começou a acelerar, ele passa a ser um movimento uniformemente variado, né? Um movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração constante. Tá ok? Com aceleração constante. Então a gente sabe que o movimento retilíneo uniformemente variado aqui na cinemática de translação, né, sem uso do cálculo diferencial, ele é um movimento que tem aceleração e ela é constante. Okay? Bom, então se ele tem aceleração e ela é constante, o que vai acontecer com essa minha equação anterior aqui, que é a equação do movimento uniforme, né, reescrita considerando que a velocidade média é a média da velocidade inicial e final, aí, né? Ou seja, a velocidade inicial mais final dividido por 2. Então, aplicando a essa equação aqui em cima, né, nova equação do movimento uniforme, considerando aqui, né, o fato de que o carro agora começou a acelerar, ele passou a ter um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar essa equação anterior, dessa linha anterior, e considerar que a velocidade final ela vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Por quê? Porque essa é a equação que a gente já sabe até o momento do movimento uniformemente variado, certo? Do movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Então o que acontece? Se ele começou a acelerar, a velocidade final não será mais igual à velocidade inicial, como está aqui em cima nessa linha que eu estou marcando, quadradinho azul. Não será mais igual. Se ele acelerou, a velocidade final será outra. Que outra? Será outra que pode ser descrita pela equação do movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração, que a gente já viu na aula anterior. Tá? Então a velocidade final, eu estou reescrevendo ela dessa maneira aqui. Ó. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração, ok? Mais aceleração vezes o tempo. Ok? Então entenda isso, daqui para cá o que aconteceu? Eu considerei que o carro começou a acelerar. Se ele começou a acelerar, a velocidade final, a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo é a equação fundamental do movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração constante. Okay? Então a física acabou aqui, nessas três linhas aqui. Ó. Reescrevi a equação do movimento uniforme e considerei que o carro começou a acelerar. Acabou aqui. O resto agora é matemática. Vamos fazer continha de matemática e ver como é que a gente pode reescrever de forma mais elegante essa equação aqui. Ó. Tá? Bom, se eu reescrever essa equação aqui, V0 mais V0 ficou 2V0, juntei aqui, ó. Tá ok? Então vai ficar aqui, ó, S0 mais 2V0 mais AT vezes o tempo dividido por 2. O tempo vai distribuir dentro do parênteses, né? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? O tempo vai redistribuir aqui, vai ficar 2V0t sobre 2, AT ao quadrado sobre 2, tá aí, ó. Tá bem? O 2 vai cortar aí com o 2 no que der, né? E vai sobrar lá, né? Então vai ficar 2V0t sobre 2, 2 com 2 corta, dá 1, né? Mais AT ao quadrado sobre 2, então vai ficar o que isso aqui? S é igual a S0 mais V0t mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? Ou seja, o espaço final é o espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esse dividido por 2 tem alguns livros, autores, professores que gostam de escrever assim, né? O cara vai lá e reescreve essa equação aqui, tá? Dessa maneira aqui embaixo, né? Então dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Essa equação, senhoras e senhores, ela é chamada de equação geral dos espaços, ou equação geral do espaço, na cinemática. Por quê? Por quê?
Porque olhando nessa equação você já consegue detectar, visualizar as 4 variáveis da cinemática, que são tempo, espaço, velocidade e aceleração. Numa equação só, por isso que ela é tão poderosa. Tá? Só numa equação você tem as 4, tá, variáveis, de maneira que, por exemplo, olha só, isso aqui descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, tem aceleração. Mas, se você considerar que a aceleração é zero, zero aceleração, só tem velocidade. Então zero é esse aqui ou aqui embaixo, né? Se você considerar zero, esse quadradinho azul inteiro desaparece, ele fica zero, tá? Então isso aqui zero, tá? Na equação. Se você colocar a mão em cima disso aí, né, considerar que a aceleração é nula, zero, ele vai desaparecer. Zero vezes t quadrado é zero e zera tudo. Né? Tá vendo aqui? Vou colocar o zero aqui, zera tudo nesse último termo aqui, né? Esse último monômio da equação do polinômio aqui. O que vai sobrar então? Vai sobrar esse cara aqui, ó. Que equação é essa? É a equação do movimento uniforme com velocidade constante, entendeu? Né? A velocidade inicial é igual à velocidade final ou velocidade igual a qualquer outra velocidade durante o trajeto no movimento uniforme. Então essa equação ela é geral porque ela engloba a equação do sorvete nela. Então você pode usar só ela se você quiser. Não precisa esquecer a outra, que a outra é muito fácil. Essa aqui que está aqui no quadradinho azul, do movimento uniforme. Mas essa aqui engloba todas. Tá? Se tiver aceleração, você considera ela inteira. Se não tiver aceleração, você considera que o A é igual a zero. E aí sobra justamente a equação do movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Sobra essa aí. Entendeu? Sobra essa equação. Ou seja, essa aqui é um caso particular. A equação do movimento uniforme, se você olhar a equação geral dos espaços, ela é um caso particular de quando a aceleração é igual a zero da equação geral dos espaços. Tá ok? Tudo beleza? Dá uma olhada então, revise isso aqui, tá? Vê direitinho de onde veio, quais foram as considerações que eu fiz para chegar na equação geral dos espaços. Considerei um movimento uniforme durante um trecho e depois de determinado trecho, ponto, né, da trajetória retilínea, o corpo começa, o objeto começa a acelerar. Você faz essa consideração, aplica a equação do movimento uniformemente variado aqui, ó, né? Tá? E abre a álgebra aí, reescreve a equação de forma mais bonitinha. Um abraço, tá aí. Tá? Vamos dar um exemplo aí. Exemplo, tempo de queda. Né? Então temos aí o tempo de queda. Né? No tempo de queda, o que acontece? Olha só, eu tenho um objeto, né? Uma bolinha aí que despenca, uma partícula, né? Que despenca de uma certa altura h. Tá? Uma partícula que despenca de uma certa altura h. Se ela despenca, ela estava com velocidade inicial nula, zero, né? E ela despenca lá. Ela tem gravidade, né? Aceleração no sistema, a aceleração que submete a bolinha é a aceleração gravitacional, é o G, está aqui. Né? E o que acontece? Ó, eu vou dar uma sugestão para você em problemas de cinemática. Tá? É o seguinte, coloca o eixo do sistema no chão, como eu estou fazendo aqui, assim, dessa maneira. Tá? Coloca dessa maneira e ajusta as variáveis de acordo com o sinal das variáveis, de acordo com esse eixo aqui. Tá? Então, por exemplo, a aceleração gravitacional está contrária ao eixo, não tá? Tem sentido contrário. Então significa que lá na equação geral dos espaços, a hora que aparecer a aceleração, que nesse caso é a própria aceleração gravitacional, né, que vai acelerar a bolinha, você troca o sinal, entendeu? Você troca o sinal na equação de acordo com o seu eixo. O que manda é o eixo de referência, tá? É o ponto de referência, ok? Então inverte o eixo, desculpa, põe o eixo no chão. Tá? Põe o eixo no chão, pega a equação geral e vai aplicando cada vetor, tá? De acordo com a orientação do eixo. Vetores aqui no fenômeno físico que tem a mesma direção e sentido do eixo, né? Tem o mesmo sentido desse eixo, por exemplo, para cima, vão ter sinal positivo. Sentido contrário, sinal negativo na equação. Vamos ver se a gente chega então na formulinha do tempo de queda. Um assunto muito interessante, muito solicitado aí, né? Esse assunto aqui está ligado com aquela ideia, né, aquela experiência de Galileu, de se você soltar duas massas, né, duas partículas de pesos diferentes, de massas diferentes, qual chega ao solo primeiro, né, qual cai primeiro. Né? O Galileu mostrou isso aí no experimento, enfim, no século XV, no século XVI, né, que se soltar duas partículas, tá,
o tempo que elas demoram para cair, bater no chão, independe da massa. Tá? Independe da massa. Se você soltar uma partícula de 1 grama e outra de 1 tonelada, tá? As duas vão bater no chão ao mesmo tempo, desde que sejam abandonadas da mesma altura. O segredo aqui é a altura. O que garante isso para a gente é justamente a equação geral dos espaços da cinemática. Vamos ver? Vamos ver. Olha só. Então, olha só. Eu vou pegar a equação geral dos espaços aqui, tá? E vou considerar que o meu espaço final é zero, porque em relação ao meu eixo de referência, olha só, a bolinha vai terminar sua trajetória em cima do zero, porque eu pus o zero no chão. Eu pus o meu eixo de referência começando no chão. Olha a importância do eixo de referência. Olha a importância. Então, se o espaço final é zero, vai ficar zero aqui. O espaço inicial, quem é? O espaço inicial é a própria altura, né? Que ele partiu dessa altura, né? Começou no H e terminou no zero. A trajetória dele acaba no zero, né? O espaço final é zero. O espaço inicial é S0, né? Que mais? Velocidade inicial, quem é? Velocidade inicial é zero, né? Porque o corpo começa do repouso. Você abandona o corpo do zero, né? Tá na sua mão e você solta a bolinha, né? Então a velocidade inicial é zero, é nula, né? E o que acontece? Eu falei da gravidade, olha só. Aqui, ó. Vai ficar o quê? E a aceleração vai ficar meia vez a aceleração, né, da fórmula vezes t ao quadrado. Só que quem é essa aceleração? Essa aceleração, pessoas, essa aceleração, ela vai ser, ela está contrária ao meu eixo. Ó. Entendeu? Ela é contrária ao meu eixo. Ela é contrária. Então facilita, em problemas como esse aqui, facilita a sua vida você observar que ela está contrária, então você vai lá e muda o sinal, tá, daquela variável que tem direção e sentido contrário ao eixo de referência que você estabeleceu. Entendeu? E aí você faz o que? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai ficar espaço final, espaço inicial, mais V0t, velocidade inicial nula, menos meio de menos g, porque o g está contrário ao meu eixo de referência. Aqui do lado eu vou mostrar que se você colocar o eixo de referência em cima, o g fica positivo, mas não muda nada no resultado, tá? Olha só, então tem essa equação, então vamos reescrever ela bonitinho. Vai ficar 0 igual a h, porque 0 vezes t dá 0, zerou a velocidade inicial, sumiu. E aqui ficou mais meio vezes menos g mais t vezes t quadrado. Então vai ficar mais com menos gt quadrado sobre 2, tá aqui, ó. Menos gt quadrado sobre 2, tá? Menos meio gt quadrado sobre 2, tá aí. Bom, agora é uma questão de isolar o tempo, é matemática, né? Elementar aí, ó. Você joga o que é negativo por outro lado positivo, eu quero resolver essa equação de segundo grau, é isso, né? Tendo como variável o t aqui, né? Ou você aplica o Bhaskara, ou é muito fácil, né? Porque no Bhaskara aqui o elemento b, né, do Bhaskara, né, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, b igual a zero, então dá para resolver até mais facilmente aqui, ó, de forma algébrica. Ó. Joga o g menos g sobre 2t quadrado para o outro lado e fica igual a h, né? Tudo isso é igual a h. Então joga agora o 2 multiplicando lá no h e o g dividindo, né? Tá vendo? Estava dividindo, foi multiplicando e o g foi dividindo aqui, ó, t quadrado, né? E aí como é que eu faço para tirar a potência de uma variável, lembra? Transformo isso na raiz, né, do índice da potência. Então vai ficar o que isso aqui? Vai ficar igual o que? Vai ficar igual, né? Joga a raiz por outro lado, né? Logicamente é mais ou menos, algebricamente falando, do ponto de vista matemático, né? Não sei se, como esse valor aqui é positivo, o resultado, eu não sei se o que está aqui dentro é positivo ou negativo, rigorosamente teria que colocar mais ou menos aqui, né? E vai ficar a raiz quadrada disso aqui, né? Do que estava lá do outro lado já. Vai ficar a raiz quadrada de 2h sobre g. Né? Isso é o tempo. Por que eu estou considerando só o mais aqui? Nem pus, né? Não pus o menos. Porque não tem sentido falar em tempo negativo, né, pessoal? Tempo de menos 5 segundos, em especial aqui na física clássica. Né? Tempo é absoluto para o Newton, né? A física newtoniana, a física clássica. Então não tem sentido falar menos 2 segundos, menos. Então já desprezei o sinal negativo, fiquei aqui só com o sinal positivo. Então essa é a fórmula, a famosa fórmula do tempo de queda. Então o tempo que demora para um corpo despencar de uma altura h, tá vendo? Tá? Partindo com velocidade inicial nula e só submetido à aceleração gravitacional até bater no solo, é dado por essa fórmula aqui. Ó. Nessa fórmula tem massa? Não tem massa. Se não tem massa, significa que o tempo de queda
para quedas livres, né, de objetos próximos à superfície dos planetas, tá? Independe da massa. Por que eu estou falando próximos? Porque para que o efeito gravitacional seja desprezível, seja zero, né? O efeito atmosférico, o efeito atmosférico seja zero, desprezível, né? Porque conforme você vai subindo muito, a resistência do ar começa a contar, tá? Se você estudar dinâmica lá, um outro curso de dinâmica que eu estou bolando aqui, que eu estou construindo, eu falo disso, tá? A resistência do ar, ela equilibra a força-peso, né? E o corpo não vai acelerar infinitamente, ele vai atingir uma velocidade de equilíbrio, uma velocidade de queda de equilíbrio, né? Não é o que eu estou considerando aqui, estou considerando que o corpo acelera para sempre aqui, né? Então, para pequenas altitudes, por exemplo, do telhado da sua casa, do alto de um prédio, até mesmo de aviões, a pequenas altitudes, não, 10 km de altura, tá certo? Até de 100 a uns 500 metros de altura, dá para, né, tá, de 100 a 500 metros de altura em média, tá? Então estou falando aí mais ou menos de uns 250 metros, 300 metros de altura, tá? Depende das condições meteorológicas, tá? O fato é que essa equação não considera a meteorologia, ela não considera a atmosfera, que influencia numa queda livre, que tem a resistência do ar, correntes de vento e tudo mais. Então, aqui eu estou considerando somente o quê? Estou considerando somente o efeito gravitacional. Então, isso aqui diz que depende só da altura, né? Essa fórmula diz que o tempo de queda depende só da altura. Então, você soltar do telhado da sua casa aí uma bolinha de gude, tá? Ou uma geladeira da mesma altura, não faça isso com a geladeira, sua mãe e seu pai vão ficar bravos com você, tá? Ou sua esposa, marido, não sei, né? Ou você mesmo depois, né? Tá, então, você soltar uma bolinha de gude, ou por exemplo uma geladeira, ou qualquer outro objeto que tenha muito mais massa, né? Se ele soltar exatamente da mesma altura, né, considerando um ponto de referência ali no objeto, os objetos vão cair exatamente no mesmo momento no chão, vai demorar o mesmo tempo ao bater no chão, o que garante essa equação cinemática aí, tá? Mas e se eu colocasse o eixo de referência em outro lugar? Tá bom, vamos ver aqui, ó. Se você coloca o eixo de referência, tá vendo que nesse exemplo aqui, ó, da esquerda, ó, o eixo de referência estava no solo, né? O zero do eixo de referência estava no solo. Aqui põe o eixo de referência exatamente no ponto onde o objeto é abandonado, né? Onde a partícula parte. Se você colocar o eixo de referência aqui, olha que interessante como funciona a álgebra, como a álgebra é generosa, olha só. Se você colocar o eixo de referência aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que o espaço inicial vai ser zero e o final vai ser h, né? Porque ao final da trajetória ele percorreu toda a altura h. Muda isso aqui, ó. Muda a interpretação do que é espaço inicial do que é espaço final. Então olha que interessante, você mudou o eixo de referência, você mudou o que seria espaço final e espaço inicial. Olha a relatividade, né, das medidas aí, tá? Ok? A velocidade inicial continua sendo zero, ainda nesse eixo de referência, porque a partícula foi abandonada do repouso, né, com velocidade inicial zero. E a aceleração gravitacional é a mesma. Olha que curioso agora. Agora aqui eu não inverti o sinal da aceleração. Por quê? Porque a aceleração, o sentido da aceleração, que é a gravitacional, que sempre aponta para o centro do planeta, né, para a superfície da Terra, para a superfície analisada ali, terrestre, perpendicularmente, né, de acordo lá com a gravitação universal de Newton. Então, a aceleração está no mesmo sentido que o meu eixo de referência. Qual é a conclusão? A conclusão, meu caro, minha cara, a conclusão é que a aceleração vai ficar com o sinal positivo, né? Porque ela está no mesmo sentido, olha só. No outro estava com o sentido contrário, por isso que ficou negativo. Aqui está no mesmo sentido. E aqui o espaço final é h, que ele percorreu toda a trajetória, e o espaço inicial é zero. Então olha só, você pode brincar com o eixo de referência. Você pode colocar o eixo de referência onde você quiser, desde que suas equações respeitem o eixo de referência que você escolheu. Se eu colocar em cima, o que aconteceu no eixo de referência? Ó, vai ficar zero no espaço inicial, vai ficar zero na velocidade inicial, zera tudo isso aqui e já chego direto nisso aqui. Ó. Diretamente nesse ponto. Você isola o tempo, olha lá, né? Joga o 2 para o outro lado e o g dividido, como eu fiz aqui. Ó. Tem exatamente as mesmas equações, olha só. Ok? Beleza? E o que acontece? Acontece que, tá? O tempo de queda é exatamente igual, né? As duas fórmulas são idênticas, tem que ser, lógico, né?
Vai mudar o eixo de referência, não muda o fenômeno físico, certo? Então, a equação é igual, mais uma vez, aí, ó, com o eixo de referência no ponto onde a bolinha é abandonada em cima, você tem o tempo de queda dependendo da massa também. Uma observação que eu queria fazer, tá? Eu não vou falar nessa aula, nesse curso introdutório de cinemática, mas ele fica implícito aqui, ó. Dá uma olhada nessa equação aqui. Essa equação aqui não é uma equação de segundo grau, se você considerar, né? Se você considerar, olha só, num simples exercício de tempo de queda, você pode chegar numa conclusão mais profunda, se você quiser. Ó. Se você considerar que a variável aqui é o tempo, lembre lá da equação de segundo grau. Essa equação é que tipo de equação? Que tipo de expressão matemática? Ela é uma equação de segundo grau. Ela é um polinômio, tá? Ela é um polinômio do segundo grau. Você parar para pensar, né? Por que eu fiz aqui? Eu resolvi um polinômio do segundo grau, porque a variável está ao quadrado, não está? Isso aqui pode ser resolvido pela equação de Bhaskara. Isso aqui já é um indício, tá? Isso já é um indício muito claro de que os movimentos em queda livre dos corpos à superfície da Terra e dos planetas, porque não estou falando que é Terra, estou falando que é um planeta submetido à aceleração gravitacional G. Então, isso aqui já é um indício do quê? De que os movimentos observam, tá? Observam trajetórias parabólicas na superfície do planeta. Eu não estou provando exatamente isso aqui, mas você olhando que observa, aparece um T quadrado aqui, você observa que o corpo, né? Se você considerar que isso aqui é a altura do corpo, tá vendo aqui, ó? Aqui é a altura do corpo. Então se você considerar que se isso aqui fosse o Y, tá? Imagine que isso aqui é o Y, a altura, a variável Y da matemática, e o T fosse o X, por exemplo, não é o X, não é o tempo, tudo bem. Mas você percebe que a altura do corpo ela varia com o tempo de acordo com uma função quadrática. Olha que louco isso aqui, que legal. A altura do corpo varia, tá? Observando uma função quadrática. Com ajuste aqui, se a gente analisar um movimento balístico, né? Pensando nisso que eu estou te falando, né? Tentando colocar no eixo da altura, relacionando a altura com a distância, né? Considerando a altura, o eixo Y e a distância, né? Que o corpo vai no lançamento balístico como eixo X, você consegue tranquilamente chegar numa equação que relaciona a altura com a distância através de uma função parabólica. Você está provando de forma bidimensional para duas dimensões que o movimento na superfície de um planeta submetido a uma certa gravidade constante, naquele ponto, naquela região, é parabólico. Isso explica porque todos os movimentos próximos à superfície de um planeta, na Terra, por exemplo, você vai observar, são parabólicos. Qualquer objeto que você jogar, arremessar, ele vai descrever uma parábola necessariamente. Eu não estou provando isso aqui, mas queria fazer essa observação aqui, aproveitando esse quadradinho azul aí, essa equação do tempo de queda, para que você já sinta isso, perceba isso. Ó, tá vendo? A altura, ela varia quadraticamente, ela varia, aqui é uma relação da altura, não com a distância, mas a altura com o tempo. A gente já observa essa relação quadrática, né? A altura varia com a distância de forma quadrática. A altura varia com o tempo aqui de forma quadrática. O que significa isso? Significa que se eu abandonar um objeto de uma certa altura, né? A altura do corpo, tá? Ela está variando de forma quadrática com o tempo. Isso já é um indício de que existe essa relação quadrática, tá? E você pode provar que é parabólica na superfície. Eu não vou provar aqui, mas é tranquilo de fazer, sem problema, tá bom? Então fica aí essa informação para você. Isso é por esse caminho aqui que você, com essa análise, que você demonstra que o movimento de qualquer partícula na superfície de qualquer planeta submetido a uma gravidade constante naquela região é parabólico, necessariamente, vai descrever uma parábola, tá? São as equações da cinemática que garantem isso aí pra gente. Beleza?